E aí, pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Dando continuidade aí à nossa Direito do Trabalho 2, a turma. A gente vai continuar falando de aviso prévio, né? A gente vai falar dos tipos de aviso prévio. Na última aula, eu terminei falando sobre a proporcionalidade do cálculo do aviso prévio, certo? Quando o empregador vai conceder, porque a ideia do aviso prévio, gente, a regra geral é que ele seja um aviso prévio concedido para que as partes se preparem para aquela nova situação. Que nova situação? A extinção do contrato de trabalho. Então, a natureza jurídica desse aviso prévio, ela é constitutiva. No caso, ela é desconstitutiva. Porque uma vez exaurido o aviso, o contrato de trabalho acabou. Tá? Uma vez exaurido o aviso, uma vez chegado o prazo do aviso, o contrato de trabalho vai ter terminado. Entendeu? Então ele tem essa natureza aí constitutiva ou desconstitutiva, né? Vai desconstituir uma relação jurídica. Aqui vinha ocorrendo, que era o contrato de trabalho, vai deixar de ocorrer, vai deixar de ter um contrato de trabalho. Beleza? Até aí? Então, sobre a proporcionalidade, retomando a aula passada, a gente viu que quando o empregador concede ao aviso ao empregado, esse aviso vai ser proporcional ao tempo de serviço que o empregado tenha na empresa. E quando o empregado concede ao empregador, não, é de 30 dias. Quando o empregado concede ao empregador é de 30, mas quando o empregador concede ao empregado, ele vai ser proporcional. Quem está dizendo isso? A Lei 12.506/2011, no parágrafo único. E essa proporcionalidade, ela vai ser como, Tiago? Calculada. Até um ano, ou seja, quando não completar um ano, mas até um ano, vão ser 30 dias. A partir de que a gente complete um ano, ou seja, a partir de um ano completado, um ano certinho, aí o aviso já vai ser de 30 mais 3. E a cada novo ano que a gente tiver para o contrato de trabalho, a gente vai acrescer 3 dias. Certo? E a cada novo ano vai acrescer 3 dias. Então, se o empregado trabalhou 4 anos e 6 meses, 6 meses você esquece a fração, como eu disse, eu preciso de ano. Primeiro ano, 33. E nos outros 3, eu pego 3, multiplico por 3, vou ter 18. 18 com... eu pego 3, multiplico por 3, eu vou ter 9. 9 com os 33 lá inicial, 42 dias. Então, 4 anos, 42 dias de aviso prévio, o empregado vai ter direito. Vai ter direito a 42 dias para procurar um novo local de trabalho e se realocar no mercado de trabalho. Certo? Vamos continuar com o plano 4. O aviso prévio, gente, ele tem duas naturezas jurídicas. A primeira é constitutiva, como eu já falei, né? Ele tem a natureza, o condão de desconstituir o contrato de trabalho. E a segunda é receptiva. Como assim receptiva? É que para que o aviso tenha validade, a parte tem que ser avisada. Né? Não adianta o empregador ou o empregado dar o aviso e não pegar o recebimento. Porque senão não vai ter validade jurídica nenhuma esse aviso prévio. Então, ele tem essa natureza receptiva. Então, há necessidade de que a parte receba aquele aviso prévio e dê, né, o seu aval. Então, ele precisa dessa recepção, ele precisa dessa assinatura aí da parte contrária. Tá? É o início do distrato. Assim como o contrato precisa, é o início do distrato. Então, ele vai precisar, né, aí dar o seu aval. Concordar. Não sei se ele precisa concordar, não tem nada a ver com concordar, tá, gente? É só tomar ciência. É só dar a ciência, tá? Não precisa necessariamente dizer que vai concordar ou não, mas tem que ter a ciência, ok? Ele pode dar ciência e dizer que não concorda, é com ele, mas tem que dar ciência. O artigo 489, ele vai tratar do aviso prévio e falar dessa natureza receptiva. Mas o parágrafo único ele é interessante porque diz o seguinte, que acaso seja aceita, no caso, por exemplo, a outra parte pode ou não reconsiderar aquela situação. Tá? A outra parte pode ou não reconsiderar. Por exemplo, o empregado se arrepender e querer reconsiderar o aviso dado e o empregador se arrepender e querer reconsiderar. Essa reconsideração ela pode ser tácita. É só o empregado continuar trabalhando depois do prazo do aviso. Né? Ela pode ser tácita. É só ele continuar trabalhando, vai ser como se o aviso não tivesse dado, é o que diz o parágrafo único do artigo 489 da CLT. O aviso ele pode ser de duas formas, o aviso trabalhado e o aviso indenizado. Até agora, já juntando com a aula passada, eu venho falando sempre do aviso trabalhado, porque é a regra geral. Porque a regra geral é que esse aviso prévio ele seja trabalhado. Né? Trabalhado, o empregador trabalhando, ou o empregado trabalhando para o empregador enquanto o prazo do aviso está correndo.
para que as partes se adequem àquilo ali. E o empregado, gente, durante o prazo do aviso prévio, ele tem direito de ser reduzido 2 horas do seu contrato de trabalho ou trabalhar 7 horas a menos, que é justamente para conseguir ter tempo de procurar outro emprego. Então a CLT no 490, ela dá esse direito ao empregado. Ou ter reduzido a sua jornada de trabalho em 2 horas, ou trabalhar 7 dias a menos aí durante o aviso, para que possa ir procurar outro emprego. Tá? Quando o empregado dá ao empregador, não precisa ter nada disso. Né? Quando é o empregado que dá ao empregador, possivelmente o empregado já encontrou outro emprego e tal, então não vai precisar dessa redução, nem vai precisar aí, né, desses dias sem trabalhar. Agora, quando é o empregador que dá ao empregado, a CLT fala. Por quê? Porque é justamente de um tempo que o empregado precisa para procurar outro emprego, se realocar no mercado de trabalho. Beleza? O aviso prévio, ele pode ser também indenizado, tá? O aviso prévio, ele pode ser indenizado. E aí o que é que ocorre? Calor do inferno aqui, viu? Já se ligaram que eu troquei de camisa e vou trocar de novo se tiver outra aula. Viu? Então, o que é que ocorre aí com relação a esse aviso, a possibilidade desse aviso ser indenizado? Como assim, Tiago, esse aviso pode ser indenizado? Ocorre o seguinte, que às vezes as partes não têm o tempo necessário para cumprir o aviso. Às vezes as partes não têm o tempo necessário para cumprir o aviso. O empregado não tem o tempo para cumprir o aviso, o empregador não tem o tempo para cumprir o aviso. Aí esse aviso prévio ele vai ser indenizado. Tá? O empregado não tem o tempo, o empregador não tem o tempo. E o que é indenizar? Pagar. Se o empregador não conceder o prazo ao empregado, se olha, seu contrato de trabalho termina amanhã, mas acabou, tchau. Ele paga o período do aviso. Paga o quê? Paga os salários do empregado durante o prazo que o empregado teria direito ao aviso. E se o empregado não der, o empregador vai descontar os 30 dias que ele teria que lhe conceder das suas verbas rescisórias. Então é isso que a gente vai chamar de aviso prévio indenizado. Preste atenção que a questão vai tratar sobre isso, né? Sobre a possibilidade do contrato terminar, mas a parte pagar. Aviso prévio indenizado. E esse pagamento, gente, ele vai ser proporcional. Esse pagamento ele vai ser proporcional. Tá? Esse pagamento vai ser proporcional. Quando o empregador der ao empregado, vai ser proporcional àqueles dias. Por exemplo, se o empregado tiver direito a 60 dias de aviso prévio, ele vai receber 2 remunerações. Porque o aviso ele vai integrar outras verbas, ou seja, não é a remuneração ou não é o salário que vai compor o aviso, o que vai compor é a remuneração. Então, vai entrar média de hora extra, se ele tiver hora extra, vai entrar adicional de salubridade e adicional de periculosidade, se ele receber esses adicionais, e vai entrar o salário mesmo, que é dele. Então, a gente vai fazer uma soma, né? A gente vai fazer uma soma do que ele recebia mensal e vai lhe pagar de forma proporcional aos dias que ele tiver de aviso. Então, isso é quando o empregador concede ao empregado. E quando o empregado concede ao empregador, são 30 dias. É só pegar ali os 30 dias de remuneração que o empregado recebia e desconta das suas verbas rescisórias. Tá? O empregado pede para sair, por exemplo. Eita, o empregado pediu para sair. Resilição bilateral a pedido do empregado. O que é que ele tem direito quando ele pede para sair? E se ele não der o aviso? O que é que ele vai ter direito? Ele vai ter direito a saldo de salário, férias proporcionais e férias vencidas se tiver, e 13º salário. Ponto. Então, dessas verbas chamadas verbas rescisórias, a gente vai descontar o aviso que ele não deu ao empregador, acaso não tenha dado. Tá? Acaso não tenha dado, a gente vai descontar, vai se formar o termo de rescisão contratual, e ali naquele termo a gente vai abater o aviso não concedido pelo empregado ou empregador, que é a forma de aviso indenizado. Tá? E o cálculo, Tiago, do empregador quando não dá empregado? Já a gente faz, tá? Já vou fazer um exemplozinho desse cálculo quando o empregador não dá o empregado. Beleza? Vamos para frente. Tiago, quais são as excepcionalidades com relação ao aviso prévio? Bom, a gente vai ter. A primeira delas é quando ocorrer a culpa recíproca. Ou seja, quando o contrato de trabalho terminar por culpa recíproca, o aviso prévio, bom, terminou por culpa recíproca, gente. Primeiro, a culpa recíproca é quando as duas partes têm, né, culpa para terminar aquele contrato de trabalho. E geralmente a culpa recíproca é reconhecida em juízo. Aí, quando o contrato é reconhecidamente em juízo, que terminado com culpa recíproca, o aviso é devido pela metade. Tá? O empregador vai dar ao empregado sim, e aí mas vai pagar a metade. É assim, com o que seria essa culpa recíproca? Seria o empregador demitir o empregado por justa causa. Não, o empregado praticou justa causa, improbidade, por exemplo. Foi. Beleza.
Tá, o empregado entra com ação judicial porque não reconhece a prática daquele ato infracional no contrato de trabalho. E aí, o juiz do trabalho reconhece que o empregador cometeu uma falta e o empregado cometeu outra falta, então o juiz declara na sentença que houve a culpa recíproca como causa para a extinção daquele contrato de trabalho. Após essa declaração, o juiz do trabalho vai dizer quais são as verbas devidas ao empregado. E dentre elas vai ser o aviso prévio pela metade. Outra exceção. Quando o contrato de trabalho, ele termina por aviso, quando o contrato de trabalho termina por acordo entre as partes. As partes não têm mais vontade de continuar com o contrato de trabalho e aí as partes fazem o quê? Fazem uma resilição bilateral. As partes vão aí fazer uma resilição bilateral. E na resilição bilateral, o aviso, quando indenizado, ou seja, quando for valorado, ele vai ser também devido pela metade. Então, tanto na culpa recíproca, reconhecida judicialmente, como na resilição bilateral, por acordo extrajudicial entre as partes, o aviso é devido pela metade, tá? No caso, quando indenizado, né? Aviso indenizado até faz sentido, né? Não, na resilição bilateral, mas deu tempo para cumprir o aviso. Aí tudo bem, aí não é pela metade não. Quando ele for para trabalhar mesmo, as partes, vamos fazer um acordo, mas vamos botar um prazo aí normal de aviso, eu vou trabalhar. Pronto, se vai trabalhar, se o aviso é trabalhado, não há que se falar em metade. Agora, se ele for pago, vamos terminar, eu quero que você vá-se embora depois desse acordo, eu pago a metade do aviso. Ainda temos a possibilidade de pagamento de aviso prévio na rescisão indireta, tá? O artigo 487, parágrafo 4º, ele diz que na rescisão indireta do contrato de trabalho, o aviso é devido. E de fato faz sentido, só que ele vai ser indenizado. Porque o que é a rescisão indireta? É quando o contrato termina por culpa do empregador. O empregador, por exemplo, começa a atrasar salários do empregado, o empregador começa a atrasar salários do empregado, o contrato do empregado vai fazer o quê? Opa, cai fora, velho. Vou ficar aqui trabalhando de graça, vou ficar aqui nada, já tem 4, 5 meses que eu estou sem receber meu salário. E aí o empregado vai acionar o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário reconheça ali a mora salarial. E com a mora salarial reconheça o descumprimento das obrigações contratuais do empregador, o que autoriza por si só a extinção desse contrato por rescisão indireta. E aí o juiz vai determinar quais são as verbas que vão ser devidas ao empregado, dentre elas o aviso prévio e indenizado. O empregador vai pagar aí o aviso indenizado do empregado. Com relação à estabilidade adquirida no aviso prévio. Com relação à estabilidade adquirida no aviso prévio. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que se o empregado adquire direito à estabilidade, porém ele já está no aviso prévio, o que é que vai ocasionar? Qual a consequência disso? Aí a gente tem que saber qual tipo de estabilidade. Aí a gente vai ter que saber qual tipo de estabilidade. Porque se for uma estabilidade voluntária, procurada pelo empregado, não há que se falar em aviso prévio. Foi o que eu falei lá do dirigente sindical. Né? Se o cara, durante o prazo do aviso prévio, vai se candidata a dirigente sindical, a gente não tem como falar, né? Não há como se falar em aviso prévio. Agora, se for uma estabilidade involuntária, no caso não procurada pelo empregado, né? For uma estabilidade involuntária, não procurada, exemplo, um acidente de trabalho, estabilidade da gestante. Se esses fatos ocorrerem dentro do aviso prévio, a gente vai ter, né, a suspensão do aviso prévio. O empregado vai cumprir o afastamento, vai cumprir ali a sua estabilidade, e só quando o seu retorno ele continua a contar o prazo do aviso prévio. Né? E só com o fim da estabilidade. Tá? Então, digamos que o empregador deu 45 dias de aviso prévio ao empregado. Nesse inteirinho, o empregado sofreu um acidente de trabalho na empresa. Ficou afastado por 6 meses. A empresa comprovou, emitiu CAT e tal, ele ficou afastado, recebeu o benefício previdenciário. Lá, né, o B91 recebeu, foi para o INSS, começou a receber, depois o INSS lhe deu alta, disse que ele podia retornar. Ele retorna à empresa, passa pelo médico da empresa, o médico da empresa, pronto, você está estável. Ele vai ficar mais 1 ano, que é a estabilidade acidentária. E só depois de completar desse 1 ano, ele retoma a contagem do prazo do aviso prévio. Tá? Só depois de completar desse ano, ele retoma a contagem do prazo do aviso prévio. A mesma coisa vale para gestante.
Agora, se ele procurou, por exemplo, se ele se candidatou a CIPA, se ele se candidatou a dirigente sindical, ou seja, se essa estabilidade ela é procurada pelo empregado, ela não vai suspender a contagem, o aviso prévio quando chegar no seu término, se o seu término acaba o contrato. Tá? Ele atinge a sua finalidade, né, de desconstituir aquela relação de trabalho, independente, né, da estabilidade sindical ou cipeira que o empregado tem. Beleza aí? Integração do aviso prévio. E agora que a gente chega na questão, tá? Como assim, Tiago? Integração. É o aviso prévio e pagamento das verbas rescisórias. É a indenização do aviso prévio. É a indenização do aviso prévio. Eu não entendi. Porque, gente, veja, eu falei para vocês que se o aviso ele for dado pelo empregador ao empregado, ele é proporcional ao tempo de serviço. Então, por ser proporcional ao tempo de serviço, quanto mais tempo de serviço eu tenho, maior vai ser meu aviso dado. Eu vou ter que ficar mais tempo trabalhando durante o aviso prévio, desde que limitado a quantos dias? 90 dias. 90 dias é o prazo máximo aí do aviso prévio. Então, quanto maior for o prazo, maior vai ser aí o prazozinho do aviso prévio, desde que limitado a 90 dias. Entretanto, se o empregador não dá o aviso trabalhado, ele vai indenizar o empregado. E ele vai indenizar também de forma proporcional a esses dias. E de forma proporcional, ele vai indenizar a remuneração do empregado. Não é salário só, é remuneração, porque a gente vai ter integração a esse aviso. Então, ele vai indenizar a remuneração ao empregado. Então, se o salário do empregado, o salário do empregado, de repente, era de 2.000, mas ele recebia R$1.000 de adicional de periculosidade, vamos supor, né, ou 600 de adicional de insalubridade, ou 400 de adicional de insalubridade, a remuneração dele vai ser 2.000 mais o que ele recebe dos adicionais. Então, esses dois valores é que vão compor a sua remuneração. E aí eu faço como, Tiago? Aí eu pego o seguinte. A remuneração, ela corresponde a 30 dias de trabalho. Então, eu vou fazer uma regrinha de 3. Tá? Eu vou fazer uma regrinha de 3. Eu calculo primeiro qual é o prazo do aviso prévio. Tá? Primeiro eu tenho que calcular qual é o prazo do aviso prévio de acordo com aquela proporcionalidade já ensinada. Então, vamos supor. O empregado trabalha 3 anos e 6 meses para um empregador. Então, eu vou calcular primeiro qual é o prazo do aviso prévio desse empregado. 3 anos e 6 meses. Esqueço os 6 meses. Esqueci os 6 meses. E aí vou. Primeiro ano, 33. Sobra mais 2. Né? 2 vezes 3, que a cada um ano são 3, dá 6. Então, ele vai ter um aviso prévio de 39 dias. Ele vai ter um aviso prévio de 39 dias. Certo? Aí eu pego a remuneração de 30 dias, coloco aqui na minha tabelinha em cima. Então, digamos que ele receba 2.000 de salário mais R$400 de insalubridade, que é insalubridade igual médio, né, de 20%. Então, a remuneração dele é 2.400. 30 dias, ele recebe 2.400. 39, ele vai receber quanto, Tiago? X. Aí é só fazer essa regrinha de 3. Né? 30 aí por vezes X, né? 30 vezes X. E 39 vezes 2.400, depois você divide isso tudo por 30. Depois você divide isso tudo por 30. E vai achar a remuneração real. E vai achar a remuneração real desse empregado. Tá? Então, 2.400 vezes os 39... E 30 vezes X, que vai ser a nossa base. Depois eu pego 2.400 vezes 39 e abato de 30. E vou lá abater de 30. E vou achar mais ou menos aí como remuneração. Estou fazendo um cálculo rápido, né? No caso, 30% vezes somado, né, em 2.400 daria 720. Vai achar mais ou menos 3.120 como aviso prévio indenizado. 3.120, eu acho que a conta deve ser essa, tá? 3.120 vai ser a remuneração do aviso prévio indenizado desse empregado. Então é só fazer aí com a contazinha de calculadora, né? Pego a contazinha de calculadora, então
Qual a remuneração dele normal em 30 dias? Achei. Ah, achei a proporcionalidade do aviso prévio. Não, como ele trabalhou 3 anos, ele tem direito a 39 dias. Como o empregador não vai lhe dar esses 39, o empregador vai indenizar esses 39, aí eu vou ter que achar quanto é esse valor. Faço uma regra de 3. 30 para 2.400, 39 para X. Cruzei, dividi, botei na calculadora assim, vai dar 3.120. Eu acho, estou confiando aqui na cabeça, tá, gente? Estou confiando na minha cabeça, tá ok? Então, essa nova atividade que eu passei para vocês, ela vai tratar justamente disso. Vocês vão ter que encontrar a remuneração do empregado. Vão ter que encontrar a remuneração desse empregado. Vão ter que encontrar o prazo do aviso prévio proporcional e vão me dizer quanto é isso em valor. A regra é que ele cumpra o prazo do aviso prévio, né? Em dias trabalhados. A regra é que ele cumpra. Mas se ele não cumprir, Tiago, aí eu faço essa regra de 3 e calculo o aviso prévio. Tá? E calculo o aviso prévio. Então eu digo, João trabalhou durante 5 anos e 6 meses para uma empresa. João era eletricitário. João tinha uma remuneração de 2.000 e recebia adicional de periculosidade. Eu posso colocar? Sim, gente. Você já sabe quanto é o adicional de periculosidade. Vai ser 30% do salário dele, né? Do salário base. Então, o João recebia 2.000 e recebia comumente um adicional de periculosidade. Trabalhou 5 anos e 6 meses. O empregador de João colocou ele para fora. João quer saber qual o valor do aviso prévio que vai receber, já que o empregador disse que ele não vai ficar mais nem um dia na empresa. Então ele quer saber qual o valor do aviso prévio indenizado proporcional, já que ele tem mais de 1 ano na empresa. Tem 5 anos e 6 meses. 5 anos e 6 meses. Faço como, Tiago? Aí eu vou fazer a regra da proporcionalidade que eu passei para vocês. Então vamos lá. Primeiro, vamos achar a remuneração de João. Vamos por etapa. Bota aí, etapa 1. Primeiro, acha a remuneração de João. Para 30 dias, né? Remuneração normal para 30 dias. Remuneração de João vai ser quanto? 2.000 mais 30% de 2.000, que é 2.600. Né? 30% é 600, então a remuneração dele vai ser 2.000 mais 600, dá 2.600. Remuneração de João. Para 30 dias. Aí agora eu vou achar a remuneração de João, né? Eu vou achar a remuneração do aviso prévio proporcional de João. Então, para tanto, como segunda etapa, eu tenho que saber quantos dias João tem de aviso prévio proporcional, já que João trabalhou 5 anos e 6 meses. Vamos a eles. Esqueço 6 meses, fico com 5 anos. Esqueço 6 meses, fico com 5 anos. Primeiro ano, 33. 4, né? Vão sobrar vezes 3, 12. 33 com 12, vai me dar quanto? 33 com 12, ele vai ter um aviso prévio de 45 dias. Agora que eu já tenho a remuneração de 30 dias, basta que eu ache a remuneração de 45 e eu tenho a resposta. Basta que eu ache a remuneração de 45 e tenho a resposta. Então, 30 dias ele ganha 2.600. 45 dias vai ganhar quanto? X. Faço aí a proporcionalidade e vou ter o aviso prévio indenizado devido a João. Pelas minhas contas aqui de cabeça, não estou colando em nada não, tá? Vou usar um pouco de lógica matemática aí agora, né? 30 dias vai ser o salário, 15 dias é metade de 30, então vai ser metade do salário. Então, João vai receber 2.600 mais 1.300, 3.900. Mas se vocês fizerem aí a proporcionalidade na calculadora, vão encontrar que o aviso prévio indenizado dele é R$3.900. Se eu estiver errado, tá? Com o cálculo, eu perdoo. Vocês não, que vão estar com calculadora. Um abraço, tá, gente? Valeu!